Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, com o seguinte tema: a sabedoria que vem do alto. Tiago 3, versículo 17. Hoje meditaremos, meus irmãos, nesse tema. Creio eu que bem relevante, principalmente para os tempos de hoje, os tempos que nós vivemos, onde as pessoas, além de ter aquelas que buscam muita sabedoria, tem aquelas que faltam, sabedoria. E muitos não buscam, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que é plena, a sabedoria que é eterna, mas buscam somente se basear, buscam somente se firmar na sabedoria, que vem do mundo, que na verdade, é limitada, ela não explica, o motivo de vivermos, não explica acerca do propósito, de nossas vidas, não explica, ali de onde nós viemos, para onde nós vamos. Isso, a ciência, desse mundo, o conhecimento desse mundo não pode explicar, mas unicamente, o conhecimento que procede do alto, o conhecimento, que procede de Deus. E hoje nós faremos uma meditação, examinaremos aqui a respeito dessa sabedoria. Será bem interessante, creio eu, para todos nós. Certamente, aprenderemos bastante aqui. Veremos como podemos adquirir essa sabedoria, como, na verdade, faremos também, um contraste, ali entre a sabedoria do mundo e a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Faremos também ali uma meditação acerca de como nós podemos adquiri-la e, também faremos ali a meditação, de como a sabedoria do alto deve ser expressa, ali em nossas vidas, buscando dessa forma, ali viver da sabedoria, que procede de Deus, dependendo dela, ali para guiar, em si nossas atitudes, nossas decisões, o que nós vamos falar, o que a gente vai fazer, tudo isso baseando-se na sabedoria que vem do alto. Mas antes de darmos início a esse estudo, meus irmãos, gostaria de desde já pedir aos irmãos, se possível for, os irmãos deixarem um like, deixar o seu comentário, compartilhar em suas redes sociais. Tudo isso acaba colaborando com a divulgação dessa pregação e logo mais pessoas podem ser alcançadas, por meio dessa mensagem que hoje eu vos trago. Então, eu deixo desde já esse pedido, se os irmãos puderem, deixar o like, compartilhar em suas redes sociais, deixar seu comentário, tudo isso colaborará com a divulgação e logo, entraremos em um trabalho mútuo, de propagar o evangelho e logo mais pessoas podem ser alcançadas por meio desse estudo, que hoje, pela graça de Deus, eu trarei, aqui e certamente também aprenderei por meio desse estudo, certamente ali veremos bastante coisas que cada um de nós, inclusive eu principalmente, aprenderemos, e vale ressaltar também, que a maior sabedoria, a sabedoria quando, na verdade, a maior em si questão da sabedoria é quando ela é praticada, Pois, na verdade, a sabedoria em si, ela também não pode ser algo que permanece somente na nossa mente, Ou seja, no intelectual. Mas é algo, que tem que ser praticado. E quando a gente pratica essa sabedoria, aí, de fato, nós estamos sendo sábios, Buscamos, de fato, ser sábios, buscamos a sabedoria e dessa forma, encontramos ali a plenitude, no conhecimento, na sabedoria em si, quando temos, essa sabedoria que vem de Deus. Então, meus irmãos, sem mais demoras, vamos dar início aqui ao nosso estudo, meditando em a sabedoria que vem do alto, ali, tendo como passagem base, aqui do nosso estudo de hoje, Tiago 3,17. Vamos somente fazer uma leitura acerca de Tiago 3, versículo 17, só para a gente saber o que diz aqui no versículo. Diz assim, Tiago capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então esse é o versículo que hoje nós aqui nos basearemos, para fazer o nosso estudo hoje. Então, meus irmãos, o tema da sabedoria ocupa lugar central na carta de Tiago, especialmente no capítulo 3, onde o autor estabelece um contraste claro entre dois tipos de sabedoria que influenciam diretamente a conduta humana. Longe de tratar a sabedoria apenas como conhecimento intelectual ou habilidade discursiva, Tiago apresenta como algo que se manifesta de forma prática, visível e moralmente discernível.
A sabedoria verdadeira não é medida pelo discurso eloquente, mas pelo modo de viver. Em Tiago capítulo 3, versículo 17, a sabedoria que vem do alto é descrita como tendo origem divina e como sendo essencialmente diferente da sabedoria que procede do mundo. Essa distinção não é abstrata, ela afeta motivações, relacionamentos, decisões e atitudes. Antes de definir suas características, Tiago já havia alertado sobre uma sabedoria falsa marcada por inveja e ambição egoísta, cujos resultados são confusão e toda prática perversa. Nós vemos isso em Tiago, capítulo 3, versículos 14 ao 16, que ele já relata, né, uma sabedoria que é mundana, uma sabedoria que sabedoria entre aspas, né, que acaba sendo até tendo origem, né, diabólica, ou seja, procede do maligno e não é uma sabedoria de verdade, né? Praticamente é algo fácil, né? É praticamente algo disfarçado, né, ali de sabedoria, mas acaba não sendo. E se a gente ler aqui Tiago, capítulo 3, versículos 14 ao 16, diz assim: Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, Tiago ele relata muito bem aqui, né, essa questão da sabedoria em si, né? Ele diz aqui a origem da sabedoria, ele fala, né, a respeito ali dessa sabedoria mundana, né, que não vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, né? Uma comparação bem forte acerca disso. Mas nós veremos aqui mais adiante um pouco sobre isso, meditando entre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria que procede do mundo. Assim, o texto exige do leitor discernimento quanto à fonte daquilo que se chama de sabedoria. Então, tudo que a gente tem, né, ali de sabedoria, a gente tem que saber a origem, né? Por exemplo, a gente pode ter um conhecimento, né, que às vezes a gente até utiliza em nossa vida, mas meio que procede de coisas inadequadas para a fé cristã, né? Isso não parte do alto, né? Claro que relacionando-se com aquilo que é pecaminoso, né? Às vezes a gente também retira, né? Por exemplo, tem coisas que de fato que a sabedoria que procede do mundo são sim até que aplicáveis, verdadeiras, mas elas não são plenas, né? Por exemplo, no que tange à saúde, né? A gente sabe que tem certas questões sim, uns tentam dizer algumas coisas, outros outras, mas a gente sabe que o estudo a respeito da saúde é sim algo que colabora, né, para nossa vida, para que a gente tenha, né, também ali uma vida, né, ali melhor, para que a gente também não viva doente, né? É algo bom, de fato, saber a respeito da saúde, né? Tratar da saúde é uma sabedoria que vem do mundo, mas ela não tem em si, né, ali a sua origem pecaminosa, né? Vale ressaltar que a sabedoria mundana que nós vamos destacar aqui é aquela sabedoria em si que a pessoa ou ela se firma naquilo, ela não quer sair daquilo, praticamente se firma, né? Meio que por exemplo, em certas coisas, né, ensinado por meio da ciência, a gente vê o Big Bang, né, ou então, né, ali, teoria da evolução, que praticamente são coisas que contrariam a fé e isso é sabedoria mundana. E a pessoa meio que, algumas, né, elas meio que se baseiam nisso como uma prática de fé, por mais, né, embora que a própria criação em si, ela já apresenta, né, ali a própria criação ela já apresenta, né? Tem passagens que diz, né, ali, que a própria criação, né, ali, revela, né, a Deus, né? Paulo, se eu não me engano, ele também fala, né, que por meio das coisas criadas nós podemos, né, ali contemplar a Deus, a própria criação, né? Por exemplo, o olho humano, né? Cada fiozinho, cada vaso sanguíneo, né, ali do nosso olho, praticamente é tudo perfeitamente interligado. E se eu não me engano, um fiozinho que seja ali que esteja errado, né, que não esteja ali conectado corretamente, praticamente o olho ele passa, né, ali a parar de funcionar, a pessoa passa a ser cega ou então passa a ter problemas, né, com aquele olho, né? A gente vê a perfeição, né, em si,
o nosso corpo, o próprio DNA também, né? Contém ali o nome de Deus nele, né? Nós sabemos disso também. Tem estudos que comprovam isso também. E vemos aqui alguns exemplos, né? De sabedoria essa, né? Que a gente sabe que com base na Bíblia, né, não tem respaldo bíblico algum, né? Como, por exemplo, a gente já destacou algumas, né? Big Bang, evolução, tudo isso não tem base bíblica. E isso é sabedoria mundana, né? Mas sabemos que também tem tipos de sabedoria que são pecaminosas, né? Por exemplo, praticamente eu fazer ali um tipo de ritual para tentar falar com, com mortos, né? Sabendo que isso não procede, a Bíblia mesmo condena, até porque a morte, né, é um sono, né? Os mortos não estão vivos, eles estão dormindo, até que Jesus volte, seja para a vida eterna, seja para a condenação, né, lá no julgamento do trono branco, ou então, né, ser absolvida ali, podendo participar, né, das nações. Tem também essa possibilidade, mas, por exemplo, destacando esse conhecimento em si, né, que as pessoas tentam prever o futuro através de determinadas coisas, ou então tentam ver ali, fazerem invocações, essas coisas, acaba que tem coisas, né, que biblicamente são pecaminosas, né? E acaba que isso é uma sabedoria que não vem do mundo. E, na verdade, é uma sabedoria que vem do mundo, mas não vem ali do alto. Então, o texto, né, ele acaba exigindo de nós que nós tenhamos discernimento para saber qual é a fonte, né, daquilo que nós chamamos de sabedoria, né? Por exemplo, tem também ali as doutrinas bíblicas, né, em si. Por exemplo, há alguns que dizem que Jesus, né, não é o Messias, mas a gente sabe que isso não tem, né, respaldo bíblico, né? Outros tentam comprovar nas escrituras, tentar fazer ali todo tipo de deturpação para tentar meio que descredibilizar a Bíblia, mas nós sabemos que isso não procede, né, ali da Bíblia, mas é algo praticamente da própria pessoa, né, uma ambição egoísta, uma inveja, né, um ódio também, que acaba meio que gerando, né, essas atitudes. Então é importante que a gente busque saber com discernimento, né, a origem daquilo que nós chamamos de sabedoria, né? Vale ressaltar aqui, né, sabedoria aqui, nessa questão, a gente sabe que também envolve mais atos pecaminosos. Tem coisas que eu diria que se encontram neutras, né, nesse sentido. Por exemplo, tem pessoas que têm um conhecimento para trabalhar, por exemplo. Isso é um conhecimento, é uma sabedoria neutra, né? Não envolve não envolve pecado, claro que desde que ela também não utilize aquela sabedoria para fazer o mal, né? E dentre outros vários exemplos que a gente poderia destacar, né, meus irmãos? Mas prosseguindo aqui no estudo, né? Além disso, Tiago conecta a sabedoria à postura interior do indivíduo. Em Tiago 3, versículo 13, ele ensina que a verdadeira sabedoria se expressa por meio de um viver correto, acompanhado de mansidão e não de autopromoção ou disputa. Em outra parte da carta, o autor orienta que essa sabedoria deve ser pedida a Deus, mas com condições claras, né? Vemos em Tiago 1, versículo 5 a 8, que ele exige, né, fé genuína e ausência de mente dividida. Isso revela que a sabedoria do alto não é apenas recebida, mas também cultivada por meio de uma relação íntegra com Deus. Portanto, ao estudar a sabedoria que vem do alto, torna-se necessário compreender sua origem, suas características, sua manifestação prática e as exigências espirituais para adquiri-la, bem como contrastá-la com a sabedoria terrena, que, embora pareça atraente, né, ela produz frutos opostos aos de Deus, né? Toda aquele tipo de sabedoria que se contraria à fé, se contraria, né, aos princípios bíblicos, à obediência a Deus, tudo isso acaba se destacando, acaba meio que resultando em uma sabedoria mundana, que trazendo de uma forma mais clara, né, que é uma sabedoria pecaminosa, né, a gente pode dizer assim, e como sabemos, né, tudo que também é pecaminoso, nós também devemos, né, ali acabar retirando, né, de nossas vidas, renunciando em si, para que não estejamos errando, né, a utilizar aquele tipo de sabedoria pecaminosa, mas unicamente, né, ali termos a sabedoria que procede do alto. Ela sim nos move, né, ali, por exemplo, Provérbios dá muitos ensinos a respeito dela,
né? É mais rica, na verdade, é mais valiosa que o ouro, que a prata, né? A sabedoria de Deus em si, né? Quando também buscada de forma justa, né? De forma ali, em sinceridade, ela tende, né, também a trazer seus próprios benefícios para nós, embora que também haja alguns malefícios, né? A pessoa que busca, né, ali sabedoria acaba que em alguns momentos ela terá que passar por algumas aflições devido a saber demais, né? Às vezes ela acaba se cansando, né? Às vezes a mente, ela meio que ela cansa, ela chega no estado de exaustão, ela acaba tendo que descansar, ou então, ao ver, né, aí a multidão, as pessoas, ela acaba meio que reparando, né, de vez em quando, na própria, na própria injustiça, né, que há nesse mundo, que sabemos que o mundo jaz no maligno, e isso às vezes faz com que a pessoa ela meio que se entristeça, mas vale ressaltar que nós temos, né, que nos lembrar que temos Deus ao nosso lado, e que certamente Ele nos consola, nos conforta, que nosso dever aqui, né, é levar, né, também essa sabedoria que procede do alto adiante, né, pois também nós, como servos do Deus Altíssimo, somos também, né, meios pelos quais Deus nos utiliza, né, ali para levar essa sabedoria, para que mais pessoas também a conheçam e vivam para ela, né? Claro que vivam para ela buscando, né, buscando essa sabedoria constante, e essa sabedoria, né, claramente sabemos, procede somente de Deus, que é a quem a gente vai buscar. Então, praticamente a gente vai buscar a Deus, e se pedirmos com fé, com sinceridade, com entrega, com humildade, Deus ali nos dará gratuitamente, né? Porque sabemos que a sabedoria que vem do alto, ela não precisa de valor. Basta pedirmos e buscarmos sinceramente, com fé, que ela nos será dada. Então, a sabedoria que procede do alto, né? Vamos falar agora sobre a sabedoria que procede do alto, conforme apresentada em Tiago capítulo 3, versículo 17, tem sua origem em Deus e reflete diretamente o seu caráter, diferente da sabedoria humana, que frequentemente é moldada por interesses pessoais, disputas e busca por reconhecimento. A sabedoria do alto é concedida por Deus àqueles que se submetem à sua vontade. Ela não nasce da capacidade natural do homem, mas de uma dependência consciente da direção divina. Então, praticamente, a sabedoria que procede do alto é algo que nós podemos somente obter em Deus e também, né, meus irmãos, lendo, buscando, né, ali, através da sua palavra, né? Não tem jeito, né? Não tem outra fonte de sabedoria que venha do alto a não ser a própria palavra de Deus, né? É nela que nós conhecemos a Deus, é nela que nós conhecemos a doutrina, é nela que nós conhecemos a salvação, é nela que a gente praticamente conhece tudo que nós precisamos para viver uma vida íntegra, para buscar a salvação, para nos batizarmos, né? Para tudo isso, né? Temos que buscar na palavra de Deus, que é a fonte, né? Como a gente tem, né? Por exemplo, o dicionário, né? As pessoas querem saber o significado das palavras e elas já pensam logo no dicionário, né? Aí pesquisam qual o significado de determinada palavra. Pronto, é a mesma coisa que nós faremos aqui com a Bíblia. Ah, eu quero saber a respeito do batismo em nome de Jesus. Aí a pessoa vai lá, ela pesquisa tal e vai olhar na Bíblia. Atos 2, capítulo 38, Atos 9 também, se eu não me engano. Tem outras passagens também que falam, né, do batismo em nome de Jesus. Ela também busca, né, ali meditar acerca de passagens, né, também, que às vezes, né, acabam sendo meio tendenciosas. Nós sabemos também que nesse meio, né, no meio religioso também há, né, ali divisões em si, devido a doutrinas que surgiram não da Bíblia, né, mas pessoas, falsos mestres, falsos profetas deturpando, né, as Sagradas Escrituras, formularam doutrinas que não são bíblicas. Aí a pessoa também, ela busca humildemente, né, ali em Deus, né, essa sabedoria, o conhecimento, e acaba, né, que aos poucos ali ela vai obtendo, né, a sabedoria. E vale ressaltar, né, meus irmãos, que a sabedoria também não é algo que é do dia para a noite, né? Eu, por exemplo, para mim conhecer as Sagradas Escrituras não foi simplesmente eu estudar um dia ali, eu fazer um estudo sobre determinado assunto e eu aprendi tudo sobre aquilo. Não foi assim, né? A sabedoria é algo gradual e é importante que a gente também saiba, tenhamos humildade para reconhecer também que nós não sabemos de tudo, né? A gente sempre tem algo a aprender. Por isso que a palavra de Deus, ela também não é limitada. É essa divisão, meus irmãos, que a gente tem a entender. Por exemplo,
Matemática. A gente estuda e a gente sabe que 5 mais 5 é 10. Pronto. Se limita aí. 5 mais 5 é 10, independente de onde for. Lá na China é 10, lá nos Estados Unidos é 10, lá em Israel é 10. Em todo lugar, 5 mais 5 vai ser sempre 10. E isso se limita nisso. Mas se a gente for partir para a sabedoria que vem de Deus, praticamente ela é infinita. Ela pode trazer vários e vários ensinos, né? Por exemplo, se a gente pegar aqui um capítulo, né? Pegar um capítulo qualquer aqui, vamos supor de Mateus, né? Se a gente pegar aqui Mateus, capítulo 11, né? Eu vou colocar aqui em alguma versão. E a gente vê, por exemplo, os mensageiros de João Batista, né? Ai das cidades impenitentes, Jesus Salvador dos humildes, né? Também tem a mensagem do Venham a mim. Dessa palavra, meus irmãos, desse capítulo, a gente pode extrair infinitos ensinamentos, né? Por exemplo, tem a parábola do bom samaritano, que teve o propósito, né, ali de ensinar quem é o nosso próximo, né? Como nós devemos agir com o nosso próximo. Mas a gente também fez aqui um estudo baseado nessa passagem, né, que é bem interessante, tem no canal aqui. Se os irmãos quiserem assistir e entender melhor, tem aqui a parábola do bom samaritano. Nós vimos que essa parábola, ela também pode significar o próprio Cristo. De que sentido, né? Teve ali, né, Jesus, né, representando o bom samaritano, claro que espiritualmente falando, né, Jesus sendo o bom samaritano, cuidou daquele homem ferido que representa nós fomos curados de nossas feridas. Jesus Cristo nos colocou na estalagem, a gente pode entender a estalagem como igreja, né? Então a gente vê que dá para extrair infinitos ensinos. Essa passagem, ela não só fala a respeito do ensinamento do amar ao próximo como a si mesmo, né? E se resume, né, praticamente amar ao próximo como a si mesmo. É o resumo dos outros 6 mandamentos, né, ali, depois de honrar o pai e mãe, né, até ali o 10º e último mandamento, né? Acaba que essa passagem nos ensina a fazer isso com o nosso próximo, né? Mas nós vimos também que ela nos apresenta o conhecimento profético, né? Ela representa algo que o Messias faz, né, ali nas vidas das pessoas, se a gente for meditar mais profundamente. Então, isso é meio que uma expressão. A gente trouxe aqui a comparação, né? Na matemática, 5 mais 5 é 10, e sempre vai ser 10. Agora, a parábola do bom samaritano, ela nunca vai sempre falar só sobre ali a questão do amor ao próximo. Se a gente for meditar profundamente, a gente vai ver que pode trazer ali infinitos, né, ensinos. Tem essa questão ali do amar ao próximo, né, de quem é o nosso próximo, de como nós devemos tratar o nosso próximo, mas a gente pode fazer infinitas comparações, claro que desde que esteja alinhada com a Bíblia, e trazer esses ensinos para nós, né? A palavra de Deus, a sabedoria que vem do alto, ela não pode ser esgotada. Ela sempre tem algo a ensinar. Por isso que, por mais que eu leia, por exemplo, Mateus capítulo 1, né? Ali, uma vez, eu não vou aprender, né? Mateus capítulo 1 fala ali mais da genealogia de Jesus, né? Eu não sei se, eu não lembro exatamente se fala de outras coisas, mas por eu ler a primeira vez, eu só vou ter o conhecimento. Fala sobre a genealogia de Jesus e determinadas coisas. Mas se a gente passa ali pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta vez, e assim sucessivamente, tende, né, ali a gente adquirir mais e mais conhecimento, a entender mais e mais aquela passagem e compreender melhor, né? Então, a sabedoria que vem do alto, a palavra de Deus mesmo, ela não é limitada, diferente da sabedoria do mundo. Então, é essa comparação. Eu trouxe uma comparação aqui, meio simples, mas acredito que tenha dado para entender, né, a respeito da diferença que há, né, entre essa sabedoria, a sabedoria do alto e a sabedoria do homem. E ela só pode ali, né, ser gerada através ali da dependência consciente ali de direção divina. Tiago, ele descreve essa sabedoria por meio de qualidades que revelam sua natureza espiritual e prática. Ela primeiramente é pura, indicando que sua base é a santidade e a ausência de motivações corrompidas. Em contraste, a sabedoria terrena pode até parecer eficiente ou então persuasiva, mas muitas vezes é motivada por intenções impuras, né? Temos muitas e muitas filosofias aí, né? Muitas filosofias. A gente vê que a Bíblia também ela adverte quanto, por exemplo,
a filosofia, as filosofias humanas, para que a gente não seja escravizados por ela. A gente sempre vai ter aí, meus irmãos, muitas e muitas filosofias, muitos e muitos ensinos, né? Tem, por exemplo, filosofias que ensinam que o homem, ele não deve, por exemplo, ser apegado aos seus bens materiais. Ok, isso tá certo, isso tá correto, a Bíblia ensina isso. Mas, por essa sabedoria não ter uma procedência divina, por mais que ela seja correta, ela vai se limitar. Uma hora a pessoa ela não vai saber encontrar estabilidade. Uma hora ela vai achar que possui tudo, né? Meio que ela querer coisas, ela querer, por exemplo, adquirir algo melhor, ou então querer comprar alguma coisa, ela vai acabar achando que aquilo é errado. E meio que ela vai talvez ser levada para uma pobreza, meio que para um lado que vai causar mal, né, ali, à saúde psicológica dela, porque não tem Deus ali. Mas quando a gente leva essa sabedoria, né, claro que não misturando, né, mas levando esse pensamento de que nós não podemos ser apegados aos nossos bens materiais e trazemos isso para a Bíblia, para a palavra de Deus, aí a gente tem um conhecimento correto. A gente sabe que a gente não pode viver apegado àquilo, né? Porque nós entendemos que nós somos mordomos, nada disso é eterno, tudo isso é passageiro. E por mais que a gente pense assim, diferente também da sabedoria do mundo, né? As pessoas também podem pensar na brevidade da vida, elas são levadas à depressão, né? Muitas são levadas porque elas buscam alegria nessas coisas. Mas nós que temos o conhecimento, a sabedoria que procede do alto, nós não tememos, né, meus irmãos, isso, porque sabemos que a nossa vida, ela não se findará aqui, né? A nossa parada não é aqui. A nossa parada, né, ali meio que dizendo meio que chegamos à linha, né, ali ao final, né? Depois, né, ali de perseverar, de batalhar, de prosseguir, quando a gente chega no final, é no reino do Senhor Jesus Cristo, né, ali depois de haver toda a restauração, que nós fomos glorificados, eu diria que mais ou menos ali será a nossa parada. Claro que, né, terá um milênio, né, aqui na terra, o reino de Jesus, né, o reinado de Jesus, mas depois de houver toda a restauração, aí sim, né, a vida será plena, sem pecado, sem falhas, sem transgressões. De fato, teremos uma vida plena, né, vivendo com Deus e também com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vemos claramente esse contraste, né? A sabedoria mundana, ela pode parecer persuasiva, atraente, eficiente, mas quando não tem Deus no meio, quando não temos a sabedoria divina no meio, acaba que ela tende a levar uma limitação, uma hora a pessoa trava, né? Do contrário, quando tem Deus, né, ali envolvido, temos a Deus ali no meio, né? Pensamos, olha, o que será que meu Deus pensa a respeito disso? Como que eu devo pensar? Como que eu devo agir a respeito dessa questão? Aí nós somos levados a um entendimento mais aprofundado acerca daquele assunto. Então essa pureza, né, está em harmonia com o ensino de Jesus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E os limpos de coração, meus irmãos, não são aqueles que são perfeitos, não são aqueles que não têm pecado. Não são estes, mas são aqueles que por si só decidiram, não, eu vou ser limpo de coração, por mais que a pessoa não seja plena. Mas aquela sinceridade dela buscar ser limpa de coração, ou seja, viver apartada do pecado, se entregar a Deus, acaba que aquilo faz com que ela seja limpa, né, de coração. Ela não vai ser limpa de coração totalmente, né, meus irmãos? Sabemos que a carne é fraca, sabemos que em momentos pode ser que venha uma frustração, em algum momento pode ser que venha um pensamento impuro, em algum momento pode ser que venha algum desejo impuro, inveja, ira, seja lá o que for, mas a pessoa ela decide ser limpa de coração e acaba que com a ajuda de Deus, né, porque sem Deus nada nós podemos fazer, né, sem o Espírito de Deus, que é o Consolador, né, com a ajuda de Deus, nós acabamos conseguindo, né, ali ser limpos de coração. Então, esse versículo, né, acaba mostrando que a verdadeira sabedoria começa no interior. Além disso, a sabedoria do alto é pacífica, promovendo reconciliação e não contenda, enquanto a sabedoria do mundo estimula competição e divisão. A sabedoria divina busca a paz sem comprometer a verdade, né? Porque nós sabemos, por exemplo, lá em Provérbios, né, se eu não me engano, fala que é sábio, por exemplo, em uma intriga, em uma briga, ou então em determinada situação, quando você não tem nada para falar, ou se você pensou em falar algo, mas isso acaba causando intriga, acaba causando meio que divisão, acaba causando ali uma situação ruim, né?
por você se calar, você se torna sábio, né? Tem passagens que diz, né, ali por volta de, eu não lembro exatamente, mas acredito que Provérbios e Eclesiastes, lá vai falar, né, sobre a questão de se um ímpio, até o ímpio quando se cala, né, ali, em determinado momento, né, ali, ele age com sabedoria, ele se torna sábio naquele momento. Então, a sabedoria que vem do alto, ela também é pacífica, porque nós buscamos a paz, né? Sabemos também que um ambiente totalmente cheio de brigas, totalmente cheio de intrigas, de dificuldades, de meio que conflitos, né? Isso também não produz um ambiente bom, isso vai produzir praticamente dor até naquele que não está envolvido. Os irmãos também podem confirmar isso, né? Quem nunca aí esteve no momento tal, que, não sei, familiares seus, ou então, né, ali, um determinado grupo de pessoas começou ali a brigar tal, né, pessoas do mundo, e acabou que nós fomos afetados com dor de cabeça. Esse é meio que uma consequência, né, daquela intriga. Mas quando a gente procura a paz, o ambiente se torna calmo, o ambiente se torna tranquilo, e logo, né, ali a dor de cabeça se esvai, né? Ela acaba saindo. Então, a sabedoria também divina, ela procura a paz, procura ali reconciliação, né? Não contenda. Esse princípio se alinha com Romanos 12, versículo 18, que exorta a busca da paz com todos, e Provérbios 3, do versículo 13 ao 17, onde os caminhos da sabedoria são descritos como caminhos de paz. Temos aqui, por exemplo, meus irmãos, Romanos 12, 18, que diz: Se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Por que que Paulo diz isso, né? Para que a gente não busque intriga, né? O melhor é ter paz, mas vale ressaltar que buscar ter paz não é ser omisso. A gente não pode ser omisso, né? Por exemplo, se a gente tem determinada situação, a gente vê que um irmão acabou falhando em algo e acabou que ele não percebeu, né? Ele não percebeu, ou então ele estava com atitudes ruins. Claro que a gente também vai pensar em nós, porque nós também não somos perfeitos, mas se aquele conflito, se a gente confrontar o irmão, a gente vai ver que não vai trazer um ambiente bom, né? Não vai trazer um ambiente agradável, ainda assim a gente tem que acabar, né, ali exortando, acabar auxiliando, né? Sabemos que o ambiente de exortação não produz, não produz um ambiente adequado quando, né, ali, é, quando uma pessoa é exortada. Mas claro, né, meus irmãos, aqui eu tô falando de irmãos, né? Se, por exemplo, for um ímpio, não adianta, né, a gente exortar um ímpio, né? Se a gente for exortar um ímpio, tem até passagem que diz que aquele que exorta um ímpio acaba adquirindo até dificuldades sobre si, né? O ímpio, ele acaba meio que até mesmo por sua ignorância, né? É, acaba ofendendo, né, ali aquela pessoa que está tentando ajudar, né, ali tentando exortar, né, ali aconselhar, e com isso pode vir até uma consequência de uma mágoa, de alguma coisa, né, ali que não é bom. Então, se for possível, né, no que depender de vós, devemos viver em paz, né, ali com todos os homens, né, não buscando intriga, não buscando problemas, nem disputando, né, mas unicamente, né, ali vivendo em paz. Claro que essa paz é uma paz boa, uma paz que age com amor, né, que busca levar também o evangelho a todos, busca, né, ali produzir os frutos do Espírito, nós abordaremos mais adiante, e busca viver, né, ali de forma agradável, né, diante do Pai. Então, prosseguindo, agora com Provérbios 3, versículos 3 ao 17, diz assim: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Até porque, né, apenas fazendo um breve comentário, quando nós adquirimos a sabedoria divina, nós até mesmo aprendemos, né, ali a enriquecer, claro que falando materialmente, né, nós aprendemos a enriquecer materialmente de até mesmo forma mais lícita, de forma lícita, forma honesta. Por isso que a sabedoria ela é preciosa. A sabedoria, ela também tende a produzir lucro. Falando na vida material, na vida espiritual, seja em qual área for, a sabedoria tende a trazer só lucro, né? Então, somente fazendo esse breve comentário. Vida longa de dias está na sua mão direita e na esquerda,
riquezas e honra. Olha aqui, ó, a confirmação, né, do que a gente acabou falando, né, ali sobre essa questão. E por que que ela traz vida longa, né, de dias? Porque a pessoa ela não se envolve, né, em coisas que ela sabe que não vai fazer bem, né? Por exemplo, ela não vai ali se envolver com coisas erradas, com coisas que não são corretas, né? Porque ela sabe que uma hora ou outra ela pode acabar se envolvendo em algo ruim ali, acabando brevemente, né, ali perdendo a sua vida, né? Então a sabedoria, ela tem essa firmeza. Ela é algo que sempre vem. Sabedoria sempre vai trazer vida, né? Ela sempre vai trazer vida longa, né? Mas sabemos que a nossa confiança não deve estar nela, mas em Deus que nos protege, né? Sabemos que a nossa segurança se encontra em Deus. Por mais que a sabedoria traga longos dias de vida, né, ali, a nossa vida de fato deve estar guardada, né, em Deus. É nele que nós devemos ali nos refugiar. Não em nós mesmos, não em nossa sabedoria, né? Não nos vangloriarmos a respeito disso. Mas tudo render honra e glória, né, ali para o nosso Deus. Finalizando, né, o versículo 17. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas de paz, né, que foi o que a gente falou, né, sobre a paz que procede ali da sabedoria. Tiago também afirma que essa sabedoria é gentil e tratável, evidenciando uma disposição humilde e ensinável, diferentemente da rigidez da sabedoria humana, que muitas vezes se impõe pela força ou pela arrogância. A sabedoria do alto se manifesta em mansidão, conforme o modelo de Cristo, que se descreve como manso e humilde de coração, conforme Mateus 11, versículo 29. Né? Cristo ele tinha a sabedoria, né, de Deus. E nós também somos exortados a ter a mente de Cristo. E se temos a mente de Cristo, temos também ali a sabedoria de Deus, né? Porque a sabedoria que foi dada, a sabedoria que Cristo tinha, nós sabemos que procedia de Deus, né? Cristo mesmo afirmava que, né, ele só poderia, né, ele só podia fazer ali as coisas, né, por causa de Deus, só falava aquilo que Deus, né, ali lhe ensinou, lhe acabou ali dando, né, para falar também, né? Cristo mesmo afirmava isso, né? Que o próprio Deus era maior do que ele. E ele é a fonte, né, de toda a sabedoria, né, ali para vivermos uma vida espiritualmente também correta, mas também uma vida cidadã, né, uma vida secular em si também, honestamente, né? Ela nos leva a isso. Ela, ou seja, a sabedoria, não rejeita a correção, até porque quem aceita a correção também é sábio e nem se coloca acima dos outros. Então, vemos muitas coisas aqui que a sabedoria ela nos traz, né, de benefícios. Por fim, a sabedoria que procede do alto é cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Esses elementos demonstram que ela não se limita ao discurso, mas se expressa em ações coerentes. Tal sabedoria produz frutos visíveis semelhantes ao fruto do Espírito em Gálatas 5, versículos 22 ao 23, evidenciando que sua origem é celestial e seu propósito é glorificar a Deus por meio de uma vida transformada. Então, se nós expressamos também os frutos do Espírito que vão ser ditos aqui em Gálatas 5, nós também estamos ali evidenciando que nós temos a sabedoria que procede do alto. Até porque, né, teremos o Espírito Santo, né? Sabemos que os frutos do Espírito só são possíveis se tivermos o Espírito, né? Então, diz assim em Gálatas 5, dos versículos 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, a sabedoria também tende aqui a produzir algumas coisas. Claro que esses frutos são do Espírito, né? Só o Espírito pode produzir isso em nós. Então, finalizamos aqui um pouco sobre a sabedoria do alto. Vimos que ela, de fato, né, é eterna, né? Ela é ilimitada, ou seja, não tem limites. E, de fato, é uma sabedoria que também excede, né, ali a todo conhecimento humano, a todo tipo de entendimento. E ela se alinha, né, ali com a verdade. E agora, meus irmãos, abordando, né, sobre como podemos, né, adquirir essa sabedoria, abordaremos, né, aqui a respeito desse assunto que é interessante. Já abordamos sobre a sabedoria, falamos um pouco sobre ela e agora veremos como nós podemos adquiri-la, né? Pois eis aqui a questão, né? A gente quer essa sabedoria, então como nós podemos adquiri-la? A aquisição da sabedoria que procede do alto não é apresentada nas escrituras como algo automático, ou seja, algo que a pessoa ela obtém ali no automático, sem busca,
ou então sem esforço, né? Ela não é apresentada dessa forma, ou então algo meramente intelectual, mas como resultado de uma busca consciente de uma postura correta diante de Deus. O temor, por exemplo, meus irmãos, ele é o princípio da sabedoria, né? Vemos isso em Salmos, vemos em Provérbios, que o temor é o princípio da sabedoria, né? Então, meio que para sermos sábios, a primeira coisa que a gente tem que ter é temor. Temor a Deus, né? Claramente falando. Então, ela é resultado, né, dessa busca consciente, né, de uma postura correta diante de Deus, uma busca diária de fato, né? Como a gente já abordou, a sabedoria do alto, ela também vem, né, ali da própria palavra de Deus. Então, quando nós lemos a palavra, meditamos, a gente está adquirindo sabedoria do alto, a gente está adquirindo conhecimento do alto. Então, através da Bíblia, eu diria que a Bíblia é a principal fonte que a gente pode adquirir, sim, o conhecimento, né, ali de Deus, né, a sabedoria de Deus. Ou então, né, praticamente ela é a enciclopédia, a gente pode dizer assim, né, é a enciclopédia que a gente pode encontrar ali o conhecimento do alto. Essa, né, é a palavra de Deus. Tiago, né, é direto ao afirmar que diante da falta de sabedoria, o crente deve pedi-la, né, a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, conforme Tiago capítulo 1, versículo 5. Isso revela que a sabedoria divina é um dom concedido por Deus e não um mérito humano, e que ele está disposto a concedê-la àqueles que reconhecem sua necessidade. Entretanto, Tiago também estabelece condições claras para esse pedido. A sabedoria deve ser solicitada com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é comparado à onda do mar, instável e inconstante em todos os seus caminhos, né? Conforme Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 8. Nos é dito assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parede, de uma parte para é lançada de, perdão, novamente. Tiago capítulo 1, versículo 6 a 8. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, né? Ou seja, aquele que tem, né, essa dúvida, né? O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Olha aí, né? Que é, no caso, a inconstância, né? Ora tá bem, ora tá mal, né? Esse ensino, né? Serve principalmente para mim e, né, para todos nós aqui, né? Que estamos aqui meditando, né? A palavra de Deus tende sempre a falar conosco acerca disso. E falando, né, agora sobre o versículo anterior, né, que a gente não acabou pegando o contexto, mas se a gente abrir aqui em Tiago, capítulo 1, e vamos pegar aqui é, o versículo 5, ó, ele diz aqui, né, que a gente não colocou ali. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, nós temos que pedir a Deus ali a sabedoria, para que a gente tenha de fato, né, isso. Deus é a fonte de toda sabedoria e nele é que nós encontraremos ali a sabedoria do alto, né? Até porque é o que nós estamos falando, né? Quando nos referimos à sabedoria do alto, estamos dizendo que essa sabedoria tem origem, né, em Deus. Essa advertência mostra que a mente dividida impede a recepção da sabedoria do alto. Pedir sabedoria exige confiança plena em Deus e disposição para obedecer à direção que ele concede, e não apenas o desejo de obter respostas favoráveis aos próprios interesses. Vale ressaltar isso, né? Além do pedido, né, em oração, a Escritura ensina que a sabedoria deve ser buscada com diligência. O livro de Provérbios apresenta a sabedoria como algo que precisa ser procurado ativamente, né? Ele diz assim em Provérbios 2, versículos 4 ao 5: se buscares como a prata e a procurares como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Buscar o quê? A sabedoria, né? Se buscarmos a sabedoria como a prata e como o ouro, né? Assim como, por exemplo, eu busco algo que eu quero muito, né? A gente pode trazer essa comparação, né? Algumas pessoas desejam, assim, por exemplo, algo que nós gostamos bastante. Ou então,
algo que nesse momento nós estamos buscando, né? Meio que a gente se esforça, né, para buscar aquilo, a gente pede a Deus em oração, e se da mesma forma a gente buscar com esse esforço a sabedoria, certamente, meus irmãos, nós obteremos. Deus ele dá gratuitamente àqueles que buscam humildemente, e certamente a teremos, né, de forma presente, né, em todas as áreas de nossas vidas. Essa linguagem de provérbios indica esforço, prioridade e perseverança. A sabedoria do alto não é negligenciada nem recebida por acaso, né? Deus ele não vai ali e simplesmente, me deu vontade de dar sabedoria para essa pessoa. Não é simplesmente assim. Ela não é recebida por acaso. A pessoa tem que ter a vontade de pedir, ela tem que, na verdade, buscar, né? A gente tem que dizer assim, né? Parte primeiramente ali da pessoa, né? E claro que também, né, quando temos o Espírito Santo, nós automaticamente, né, podemos dizer assim, né? Claro que automaticamente aqui não significa que nós obteremos essa sabedoria de forma sem esforço, não. Mas meio que quando temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, a sabedoria do alto é automaticamente buscada, né? A gente tende a orar, quando oramos também estamos buscando a sabedoria de Deus. A gente tende também a discernir, isso também é uma forma de obter conhecimento, a sabedoria que vem do alto. Nós passamos também a ler a palavra, essa é uma forma de também obtermos, né, ali a sabedoria do alto. E é assim que vai indo, né, que a gente vai adquirindo essa sabedoria, né? Ela é valorizada como algo de grande preço. Provérbios ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento, conforme Provérbios 9, versículo 10, mostrando que o relacionamento correto com Deus é o fundamento para adquiri-la. Sem reverência, submissão e obediência, não há verdadeiro crescimento em sabedoria. Esse princípio se harmoniza com Tiago, que enfatiza que a sabedoria se manifesta em uma vida coerente e prática, e não apenas em conhecimento teórico. Portanto, adquirir a sabedoria que vem do alto envolve oração sincera, fé sem divisão, busca diligente nas escrituras e um viver marcado pelo temor do Senhor, né? Assim, nós estaremos de forma verdadeira buscando a sabedoria que vem de Deus. Esses meios não competem entre si, mas se complementam, meio que um acaba complementando o outro, conduzindo o crente a uma sabedoria que transforma o entendimento e orienta corretamente a vida diante de Deus e dos homens. Agora que a gente finalizou aqui, né, espero que os irmãos tenham entendido como nós podemos adquirir essa sabedoria, né, por meio das escrituras, por meio da oração, por meio da palavra de Deus, né, por meio ali de pedir a Deus também, né, de várias formas, temos a obter essa sabedoria, né, esse conhecimento. Então, espero que os irmãos tenham compreendido. E agora, meus irmãos, vamos fazer uma comparação entre a sabedoria do alto, né, e a sabedoria, entre aspas, né, que vem do mundo, né, para que saibamos um pouco aqui a respeito dela, façamos uma divisão, né, ali, no caso, uma comparação e o contraste entre ambas, né. Então, prosseguindo com esse tópico, a distinção entre sabedoria que procede do alto e a chamada, entre aspas, sabedoria, né, que vem do mundo, né, a sabedoria do mundo, é um dos pontos centrais do ensino de Tiago. Em Tiago, capítulo 3, versículos 14 ao 16, o autor descreve a sabedoria terrena como marcada por inveja, amarga e por inveja amarga e ambição egoísta, deixando claro que sua origem não é divina, mas humana, terrena e diabólica, né? Nós lemos mais no início aqui a respeito disso, né? Voltando aqui para Tiago capítulo 3, nós vemos aqui que essa sabedoria, ó, ela é terrena, animal, diabólica, né? Esse animal, acredito que tenha um sentido em si de humana, né? Meio que também, até mesmo, de certa forma, meio que uma certa... tem uma origem meio que, assim, não vem do alto, né? Vamos ver aqui também outras versões, né? Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 15. Então, vamos ver aqui. Deixa eu colocar na NVT. Ó, mundanas, ó, sentido de mundanas. Não é espiritual, né?
praticamente não tem origem divina, né? Então, mas como nós já destacamos, né, meus irmãos, até aqui é interessante, né? A NVI ela coloca, né, entre aspas, né? Ela não vem do alto, ela não procede de Deus, né? Então, somente destacando mais uma vez isso, né? Existem duas diferenças de sabedoria, meus irmãos. A sabedoria do mundo que nós estamos contrastando aqui é todo tipo de sabedoria que é pecaminosa ou então se contraria à fé em Deus, né? Não estamos abordando sabedoria que vem do mundo, ou seja, tem origem no mundo, que não envolve pecado, é meio que uma sabedoria neutra, né? Nós abordamos saúde, né? Ou então pessoas que utilizam ali a sabedoria acerca da área que ela gosta de trabalhar, né? Claro que não utilizando aquilo para fazer o mal. Nós estamos contrastando esse tipo, né? Não pensem que qualquer tipo de sabedoria que a gente possa ler aí, né, por meio de algum livro, por meio da internet, é errada. Não significa isso, mas nós temos que saber discernir tudo isso para que toda a sabedoria que nós viermos a possuir, que venhamos a meditar se ela de fato é correta ou não, né? Então tem a sabedoria pecaminosa, tem a sabedoria que vem do alto e tem a sabedoria que é neutra, né? Que não envolve pecado, não tem relação com o divino, né? Não é algo que procede de Deus, embora que a gente também possa pedir esse tipo de sabedoria a Deus, porque não é errado, mas também, né? Ela não é pecaminosa. Então, até mesmo, né, meus irmãos, esse tipo de sabedoria neutra, a gente pode utilizar em prol do reino, né? Então, de certa forma, a gente pode fazer meio que um tópico, meio que uma exceçãozinha de um tipo de sabedoria que também procede do alto, né? Além ali da cerca das escrituras. Então, por exemplo, a pessoa, ela sabe, ela tem ali uma alta capacidade, não sei, ela fez cursos ali de oratória, tal, ela sabe falar bem, ela estudou bastante, né, ali, por exemplo, quando vivia, né, ali no mundo, e quando ela veio ali, né, para a igreja, ela passou a utilizar aquela sabedoria para pregar o evangelho. Isso é bem interessante. Ou então, né, exemplos aqui como, por exemplo, meus irmãos, a própria Bíblia Open, de irmãos que têm conhecimento, por exemplo, com desenvolvimento web, né, desenvolvimento de aplicativos, de sites, né, e o irmão Keitson, né, se caso os irmãos quiserem, estará na descrição, né, no primeiro, entre alguns dos links, né, não lembro exatamente qual, mas basta acessar aqui, né, a pregação e os irmãos acessarem aqui a descrição, que estará lá, né, o último link, agora conferindo, para acessar a Bíblia Open, ou então, né, aqui acessando o próprio canal, no perfil do canal tem aqui o link para acessar a Bíblia Open, né? Então, voltando ao que nós estávamos falando, né, irmãos aqui que, por exemplo, têm esse conhecimento, né, o próprio irmão Keitson, e fez aqui essa Bíblia, né? Uma Bíblia para que viéssemos a utilizar, né, ali, longe de propagandas, de anúncios, né? Totalmente gratuita. Então, esse é um tipo de sabedoria que é neutra, né? Que foi utilizada com um bom propósito, né? Então, é um exemplo aqui que eu trago para os irmãos, mas tem outros vários exemplos, né, que a gente poderia aqui destacar. Em Tiago capítulo 3, né, nós vimos aqui que, né, já falamos sobre isso, né, essa sabedoria marcada por inveja amarga, missão egoísta, deixando claro que a sua origem não é divina, mas humana, terrena e até diabólica. E essa sabedoria, embora que muitas vezes valorizada pela sociedade, revela suas limitações pelos frutos que produz, que são confusão e toda espécie de práticas más. Então fica claro aqui que nós estamos abordando sobre sabedoria que é pecaminosa. Temos aí vários tipos, né? Então, prosseguindo, a sabedoria do mundo, né, é limitada porque se baseia na perspectiva humana, que é restrita, passageira e influenciada pelo pecado. Ela avalia as coisas segundo interesses imediatos, sucesso visível e vantagem pessoal. Paulo reforça essa limitação ao afirmar que a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, conforme em 1 Coríntios 3, versículos 19, né? A gente já trouxe exemplos também de tipo de sabedoria que contrariam a fé. Todo tipo de sabedoria que nega a fé é loucura diante de Deus, né? Trouxemos exemplos, né, meus irmãos, mais no início, né? Big Bang, evolução, né? É loucura diante de Deus, né? Esse tipo de sabedoria, né? Até porque a própria ciência não consegue comprovar o que foi que houve, né, antes ali da própria criação, o que foi que ocasionou, né, ali tudo, né? Eles não conseguem dizer o que foi que criou, o que foi que
ocasionou, né, ali todas as coisas, o que foi que criou, né? Eles não sabem dizer isso, né? A ciência desse mundo não explica, mas a sabedoria que vem do alto explica. Sabemos que tudo foi criado por Deus, né? Todas as coisas foram criadas pelo Pai, né? O reino, a terra, né? Tudo que neles há, tudo foi criado por Deus. E isso só é explicável através da sabedoria que vem do alto, né? E várias outras questões, até mesmo sabedorias aí que são neutras, elas comprovam, né? Abordamos sobre o olho, abordamos sobre o DNA, né? Tudo isso ali, né? Até mesmo a própria criação funcionando em perfeita harmonia, claro que, né, foi afetada pelo pecado, mas ainda assim a gente vê a perfeição da criação, né? Algo que o caos, né, uma explosão não pode criar. Nós vemos aqui, né, com plena perfeição, se entendermos que Deus foi quem criou todas essas coisas. Então, e que o mundo, né, ele por sua sabedoria não conheceu prosseguindo, né, e que o mundo, por sua sabedoria também não conheceu a Deus. Vamos ver aqui 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Vamos acessar aqui 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Diz o seguinte: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Por que, meus irmãos, loucura da pregação? Porque praticamente para aqueles que não conhecem, né, que não buscam conhecer a Deus, meio que é loucura para eles, né? Por exemplo, eles não creem na ressurreição, eles acham totalmente impossível uma pessoa morrer e ressuscitar, né? Abordando sobre a ressurreição de Jesus. Para estes é loucura, né? Para todos estes. Ou então, né, Paulo ele também aborda, né, ali que o próprio evangelho, né, sabemos que os judeus se encontram, né, cegos hoje, né? Eles não veem a Jesus como o Messias, mas sabemos que eles verão, né, em sua vinda, né, chorarão ali como um pai que perde seu filho. Para eles, né, ali o próprio evangelho é também pedra de tropeço, né? Porque eles não creem no Messias. Então, fica claro aqui que, né, Deus ele nos salvou, né? E somos privilegiados com isso, não é porque merecemos, mas pela graça de Deus, né? Nós temos esse conhecimento que é chamado de loucura, né, pelo mundo, né? Muitas pessoas acham loucura, né, a gente passar por algum problema e acabar entregando nas mãos de Deus, confiar isso em Deus, né, confiar a Deus, né, confiar que Ele fará o melhor, que Ele agirá, né, que Ele nos ajudará. Muitas acham loucura isso, mas, né, sabemos que tudo isso só é possível pela fé e foi do agrado do Pai, né, ali nos salvar pela loucura da pregação, claro que loucura aqui é entre aspas, né, porque o mundo ele vê o evangelho como loucura. Isso demonstra que, por mais sofisticada que pareça, a sabedoria humana é incapaz de conduzir o homem ao pleno conhecimento da verdade divina. Em contraste, a sabedoria do alto tem origem em Deus, que é infinito em conhecimento e entendimento. Ela excede os limites da razão humana, pois não depende, né, apenas da lógica natural, mas da revelação divina. Nós veremos uma passagem bem interessante também adiante, meus irmãos, sobre isso, né? Sobre a sabedoria de Deus que excede os limites da razão humana. Isaías declara que os pensamentos de Deus são mais altos do que os pensamentos humanos. Isaías capítulo 55, versos 8 ao 9, né? Os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, né? Deus ele afirma que os seus caminhos são mais altos do que os nossos e os seus pensamentos são melhores, né? Do que mais altos e melhores do que os nossos. Evidenciando que a sabedoria divina transcende a qualquer construção intelectual do homem. Por isso, essa sabedoria não se limita ao que é visível ou imediato, mas considera o propósito eterno de Deus. Além disso, enquanto a sabedoria do mundo tende, né, a exaltar o eu, ou seja, o ego, né, a pessoa tende a se exaltar, que eu tenho sabedoria, que tenho isso, que eu conheço aquilo, a sabedoria do alto conduz à humildade, né, à mansidão e à dependência de Deus. Nós mesmos reconhecemos que a nossa sabedoria não vem de nós mesmos, mas foi Deus que nos concedeu e dessa forma nos tornamos, né, ali humildes diante de todos, né? É algo que a gente também tem que vigiar, né? Porque a busca pela sabedoria, meus irmãos, ela também tende a trazer isso. Se nós não vigiarmos, claro que se buscarmos da forma errada, né? Ela tende a exaltar o ego,
o eu e a pessoa tende a ser orgulhosa. Mas quando reconhecemos que nossa sabedoria não é de nós mesmos, foi Deus que nos deu, que Ele nos capacitou para tal obra, para tal feito, aí sim a gente se mantém em humildade, mansidão e dependência de Deus. Ela não produz competição destrutiva, mas frutos de paz e justiça, né? De justiça e paz, conforme Tiago 3, versículos 17 ao 18. Paulo resume esse contraste ao afirmar que Cristo se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, conforme 1 Coríntios 1, versículo 30. Vamos dar uma olhada aqui no versículo 30, ó. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Versículo 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, até mesmo complementando, né, meus irmãos, aqui, a questão do se gloriar, né? Aquele que quiser se gloriar, glorie-se no Senhor, rendendo a Ele, né, a glória, né, todo o poder, toda a capacidade que nos foi dada, né, tudo entregando, né, ali em suas mãos. Então, mostrando que a verdadeira sabedoria se revela, né, plenamente na obra e no caráter de Cristo. Portanto, a sabedoria do mundo é limitada em sua origem, alcance e resultados. Nós fizemos o contraste com a matemática, né? Ela se limita, 10 mais 10 acaba sendo 20 e acabou. Em todo lugar, em toda e qualquer região, 10 mais 10 sempre vai ser 20, né? Isso é lógica, né? E se abordando. E vemos que tem esse limite, mas a sabedoria que vem de Deus acaba, né, ali sendo ilimitada, né? Ela excede, né, a todo entendimento, né? Então, a sabedoria do mundo é limitada em sua origem, alcances e resultados, enquanto a sabedoria que vem do alto ultrapassa o entendimento humano, pois procede do próprio Deus. Uma conduz à confusão e ao orgulho, a outra conduz à vida, à paz e à justiça, revelando qual delas deve ser buscada e valorizada pelo cristão. E agora, meus irmãos, somente trazendo essa passagem, ela é bem interessante, né? Romanos 11, versículos 33 e 34, olha o que diz aqui, né? Sobre isso, né? A sabedoria de Deus, né? Diz assim, Romanos 11, versículos 33 ao 34. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Então, essa é a sabedoria, né? A sabedoria de Deus. Deus, ele detém por si só, ele tem em si só toda a sabedoria, todo o conhecimento, né? Todo aquele conhecimento bom, todo aquele conhecimento, né, ali, que, claro, né, a gente busca o conhecimento que traz o bem, né, para nossas vidas, mas também Deus, ele conhece todas as coisas, né? Ele sabe de tudo, ele é onisciente, né? Ele sabe de todas as coisas. Então, esse é o contraste, né? A sabedoria do mundo é limitada, a sabedoria pecaminosa é limitada, mas a sabedoria do alto, ela é eterna, ilimitada, ela não tem limites. E para finalizarmos, meus irmãos, vamos abordar agora como a sabedoria do alto deve ser expressa em nossas vidas. A sabedoria que procede do alto não é demonstrada apenas por palavras, mas principalmente por uma vida coerente com os princípios de Deus. Tiago é claro ao afirmar: quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Essa declaração estabelece que a verdadeira sabedoria se evidencia no comportamento diário e não na autopromoção, no discurso eloquente ou na tentativa de provar superioridade espiritual, né? Tem coisas que de fato ela acaba acompanhando, né? A sabedoria também, ela tende, né, a trazer, por exemplo, a eloquência, né? A pessoa ela tende a falar melhor também, né? Ela acaba tendo um conhecimento melhor a respeito das palavras, mas a sabedoria do alto, ela não se revela nisso, porque há muitos por aí que falam de sabedoria, que falam de entendimento, mas por si só, eles não têm, né, a sabedoria do alto, porque ela não é expressa em suas vidas, né? Então, se quisermos de fato demonstrarmos a sabedoria, né, como diz Tiago, quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras, né, em mansidão de sabedoria. Então, por meio das obras, por meio das atitudes, é que nós demonstraremos se somos sábios ou não, né? Somente dessa forma
que nós demonstraremos ali a nossa sabedoria. Segundo Tiago, a sabedoria do alto se expressa por meio de boas obras realizadas em mansidão. A mansidão aqui não indica fraqueza, mas domínio próprio e humildade. E humildade diante de Deus e das pessoas. Esse princípio está em harmonia com Provérbios capítulo 11, verso 2, que afirma que com os humildes está a sabedoria, e com o exemplo de Cristo, que mesmo sendo Senhor, viveu em humildade e serviço, conforme Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, né, onde Cristo, né, ali sendo Senhor, né, Cristo ali que era o homem perfeito, né, que não tinha pecado, ele mesmo tendo de certa forma meio que essa elevação, né, ele mesmo teve, né, uma origem, né, mais espiritual, né, ele veio do próprio Espírito Santo de Deus, ele mesmo, sendo Senhor, viveu em humildade e serviço. Assim, a sabedoria divina se manifesta quando o crente age sem arrogância, buscando glorificar a Deus e edificar o próximo. Provérbios 11, versículo 2 nos diz: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Além disso, a sabedoria do alto se expressa em um viver íntegro e pacífico, conforme Tiago 3, versículos 17 ao 18. Ela produz paz e frutos de justiça, mostrando que suas ações não geram contenda, mas promovem reconciliação. Esse ensino se alinha com Romanos 14, versículo 19, que exorta a busca pelas coisas que promovem a paz e a edificação mútua, evidenciando que a sabedoria divina sempre visa o bem coletivo e não interesses egoístas. Romanos capítulo 14, verso 19 nos diz: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. A expressão prática da sabedoria do alto também envolve coerência entre fé e obras. Tiago, ao longo de sua carta, enfatiza que a fé verdadeira se manifesta por ações concretas. Tiago 2, versículo 17 nos diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma, né? E como nós vimos, a própria sabedoria ela é apresentada através das obras. Então, se a pessoa acaba também não expressando obras de sabedoria, né? Logo também a sabedoria não tende tanto a influenciar, né, ali a sua vida. Da mesma forma, a sabedoria genuína não permanece no campo teórico, mas se traduz em escolhas corretas, palavras ponderadas e atitudes que refletem o caráter de Deus. Jesus reforça esse princípio ao afirmar que a sabedoria é justificada por suas obras. Mateus 11, versículo 19. Vemos aqui, meus irmãos. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham, né? E se caso os irmãos estiverem lendo, né, em alguma outra versão, somente apresentar essa questão, né? Acessar aqui Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 19, nós temos aqui o seguinte. Se a gente acessar aqui o versículo 19, a gente vê que a sabedoria, né, é justificada pelos seus filhos. Somente para explicar, né, na verdade, isso aqui não justificar, mas explicar, eu fiz somente uma breve pesquisa sobre o que significava isso, né? Mas filhos, né, ali nessa passagem, né, da sabedoria ali refere-se ao resultado, né, ações ou frutos produzidos pela verdadeira sabedoria divina, demonstrando a justificação das atitudes de Jesus. Então, a sabedoria ela é comprovada pelas obras, né, ali que acompanham, né? Essa versão aqui que eu acabei colocando, né, é a NVI. Então, deixa eu colocar aqui a NVI. Versículo 19 tem aqui, ó, mas a sabedoria é provada pelas obras que realiza. Então, é dessa forma que a sabedoria é provada. Portanto, a sabedoria do alto deve ser expressa por meio de um bom procedimento, obras praticadas com mansidão, busca pela paz e uma vida coerente com a fé professada. Quando vivida dessa forma, ela se torna visível, não para exaltação pessoal, mas como testemunho da ação de Deus na vida daquele que a recebeu. Isto é, né, a sabedoria que procede do alto. Então, meus irmãos, agora para finalizarmos, vamos partir aqui para a conclusão acerca de tudo. Espero que os irmãos tenham entendido como a sabedoria do alto deve ser expressada, né, em nossas vidas, o contraste entre a sabedoria do alto e a sabedoria do mundo, como nós podemos adquirir também essa sabedoria, e também aqui abordando sobre a sabedoria que procede do alto, né, falando a respeito dela. Espero que os irmãos tenham entendido tudo isso e que os irmãos tenham sido edificados, né, para a honra e a glória de Deus. E agora abordando sobre a conclusão,
Ao longo do estudo, fica evidente que a sabedoria que procede do alto não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade prática que deve governar a vida do cristão. Tiago deixa claro que existem fontes distintas de sabedoria e cada uma delas produz frutos correspondentes à sua origem. Se a sabedoria, entre aspas, é uma sabedoria pecaminosa e ruim, ela só tende a trazer coisas ruins. Se a sabedoria é do alto, uma sabedoria boa, ela tende a trazer ali coisas boas. Agora, se a sabedoria é neutra e ela é utilizada para o bem, ela também tende, né, ali a trazer coisas, né, boas também para a vida da pessoa em si, seja ela espiritual, seja ela, né, ali materialmente falando. Então, cada um ali vai ter seu fruto. A sabedoria do mundo, embora valorizada pelos homens, é limitada e incapaz, né, ali de conduzir, né, ali a verdadeira justiça. Já a sabedoria do alto procede de Deus, reflete o seu caráter e conduz a uma vida marcada pela pureza, pela paz e por frutos que glorificam a Ele. Compreende-se também que essa sabedoria não é adquirida por mérito humano, mas concedida por Deus àqueles que buscam com fé, temor e sinceridade. Ela deve ser pedida, buscada e vivida. Quando o crente se submete à vontade de Deus, abandona a mente dividida e passa a valorizar aquilo que vem do alto, sua maneira de pensar e agir é transformada. E trouxe aqui essa passagem que também complementa muito bem isso, né? Aqui, Romanos 2, versículos 2 diz: E não sejais conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A sabedoria divina passa então a orientar decisões, palavras e atitudes, revelando-se no cotidiano por meio de mansidão, justiça e amor ao próximo. Assim, o chamado das Escrituras é claro: não confiar na sabedoria limitada do homem, mas depender da sabedoria que vem de Deus. Buscar essa sabedoria é escolher um caminho mais alto, que excede o entendimento humano, mas produz paz, estabilidade espiritual e certamente, né, os frutos eternos. Provérbios 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Que esse ensino nos motive a buscar diariamente a sabedoria que procede do alto, confiando que Deus a concede generosamente àqueles que a buscam, que o buscam, né, buscam a Deus com fé, humildade e coração íntegro. Então, meus irmãos, espero que os irmãos tenham sido edificados para a honra e glória de Deus através desse estudo, que os irmãos tenham compreendido. Certamente também aprendi bastante coisa aqui, né, sobre, por exemplo, várias coisas aqui sobre a sabedoria, né, a inconstância, a fé, a gente aprende, né. Aprendemos também sobre a origem, né, da sabedoria, como buscá-la, como ela deve ser expressa também, o que ela traz consigo. Então, acredito que, né, os irmãos, assim como eu, tenham aprendido bastante, né, tenham sido edificados aqui através desse estudo, né. E deixo mais uma vez, né, o meu pedido, se os irmãos puderem deixar o like, o comentário, compartilhar em suas redes sociais. Tudo isso estará colaborando, né, com a divulgação, né, dessa pregação, e mais pessoas podem ser alcançadas, né, meus irmãos, por meio desses estudos, né, que hoje eu venho, que pela graça de Deus, né, venho trazendo aqui para os irmãos, né, hoje com a sabedoria, né. Então peço desde já esse auxílio, né, dos irmãos, se os irmãos puderem deixar o seu like, deixar o seu comentário, contribuir, né, nos comentários, se tiver alguma dúvida também, né, na medida do possível eu tentarei responder. E peço, né, meus irmãos, que os irmãos possam compartilhar, né, e tal, para que essa pregação, esse ensino, né, seja levado a mais pessoas, né. E se caso, né, houver algum novato no canal, né, busco fazer estudos aqui todas as segundas-feiras, a partir das 8 horas, né, aqui no canal, né, eu busco fazer nesse dia da semana e nesse horário. E também, né, aos novatos convido-lhes a conhecer, né, a Igreja de Deus. Estará o link na descrição, mas também estará aqui na própria descrição do canal, né, basta acessar. Faça um discipulado, estudo totalmente gratuito da sã doutrina, né, pois de graça nós recebemos e de graça nós também vamos dar. Então, todo o ensino aqui para que nós, né, que buscamos a Deus, estejamos aptos, né, para o batismo. Convido a todos, né, aqui a fazer o discipulado, assistir também, né, as respectivas séries, Revelando Apocalipse, Refutando o Dogma da Trindade, Luz na Escuridão. Convido a todos, né, a conhecer também os respectivos canais da Igreja de Deus e a estudarem, né, conosco
conhecer o canal, a assistir as séries, né? Temos aqui também séries, como Seu Amor na Cavalaria, Orientações de um Jovem Cristão, né? Essa ainda está em processo, né? Vamos partir também para a segunda Timóteo, né? Aqui estarei divulgando ao fim essa apostila, né? E se caso os irmãos também quiserem acessar, né, aí as apostilas, também estará, né, na descrição, basta acessar a descrição aqui, que terá o link para acessar as apostilas, né, aqui do canal, ou então, né, aqui no próprio, na própria descrição do canal, né, que terá aqui o link das apostilas do canal, e aqui terá todos os estudos que foram feitos, né, não todos, né, alguns foram perdidos, mas a grande maioria terá aqui, e estarei disponibilizando, né, também esse, né, e gratuitamente aqui disponibilizo, né, as apostilas se os irmãos quiserem baixar. E agradeço a todos, né, que vieram aqui ouvir essa breve meditação. Que assim Deus nos conceda uma ótima semana, uma ótima noite de sono em sua presença. E que possamos descansar em paz e que todos tenham, né, uma semana abençoada. Então, meus irmãos, agradeço a cada um que veio ouvir essa breve meditação. Que a paz seja convosco e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir.